Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a seguinte sessão. Ordem do dia. Leitura da ata 08/2021. Leitura do ofício número 37/2021. Resposta à vereadora Nélia do Poder Executivo. Leitura de indicação do vereador Flávio Faria. Após as leituras do nosso secretário Edivaldo, o procurador jurídico da Câmara fará a leitura do acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente à prestação do ano de 2016 de responsabilidade do ex-prefeito Guilherme Cury Saliba Costa. Após, fará a leitura da defesa. Por fim, o parecer do Poder Jurídico. Sem mais, semana que vem, o Dr. Flávio terá 10 minutos no plenário e após colocarei em votação. Desde já convoco a todos os senhores vereadores a comparecerem para a votação da prestação de conta do ex-prefeito. Ata número 08/2021. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina. Aos 5 dias do mês de abril de 2021, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal. Após o presidente César Bueno de Mello constatar a presença dos edis Derli Rodrigues, Edivaldo Vitor Ribeiro, Francisco Assis Lopes, Flávio Oliveira de Farias, Laércio Bonini, Nelly Couto Ribeiro Saliba Costa, Valdevino Rodrigues de Melo, estando ausente o edil Célio Roberto do Prado. Iniciou-se a sessão. O presidente solicitou ao primeiro secretário para que se fizesse a leitura do expediente. Leitura da ata 07/2021, aprovada pelos edis. Leitura dos ofícios 24, 29, 30 e 31 do Poder Executivo em resposta aos ofícios dos vereadores desta Casa Legislativa. Leitura do requerimento 01/2021 do edil Flávio de Oliveira Farias. Ofício 002/2021 do edil Valdevino Rodrigues de Melo. Ofício 009/2021 do edil Francisco de Assis Lopes. Ordem do dia. O presidente César Bueno de Mello comunicou que não há em pauta nenhum projeto de lei para que ser discutido ou votado pelos nobres edis. Palavra livre. O presidente César Bueno de Mello passou a palavra livre. O edil Francisco de Assis Lopes solicitou o uso da tribuna, o qual foi deferido pelo presidente. O edil Francisco de Assis Lopes comentou sobre o trabalho do Poder Executivo em relação à pandemia do Covid-19 e das ações que vem tomando para ajudar o Hospital São Vicente de Paula e dos ataques que o Executivo vem sofrendo com inverdades nas redes sociais por adversários políticos. Os vereadores comentaram sobre o assunto. O edil Edivaldo comentou o assunto e parabenizou o vereador Francisco pelos esclarecimentos e lamentou os ataques que o Executivo sofreu nas redes sociais por adversários políticos. Comentou que seria importante que todos colaborem com o hospital também. O presidente comentou sobre o fato que o vereador Francisco trouxe o conhecimento do plenário.
o presidente comentou sobre os trabalhos desenvolvidos pelos nobres edis. A vereadora Nelly Couto comentou sobre o Hospital São Vicente de Paula, sobre as dificuldades que vem passando devido à pandemia. Comentou que sobre os gastos com remédios que não são custeados pelo SUS. Comentou sobre o esforço dos trabalhadores do hospital, desde dos serviços gerais quanto aos médicos. Disse que espera uma melhor colaboração do Poder Executivo. Os edis comentaram sobre o assunto. Ressalta-se que, conforme o artigo 107 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, esta ata é apenas um resumo dos trabalhos, sendo que as falas integrais dos vereadores e a vereadora estão disponíveis em áudio e vídeo no site desta Casa de Leis, www.câmaratomazina.pr.gov.br e no canal da Câmara Municipal de Tomazina no youtube.com. Nada mais a tratar, o presidente César Bueno de Mello agradeceu a presença de todos os edis e dos presentes. Por fim, encerrou a sessão. Eu, Edivaldo Vitor Ribeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. Aprovado. 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 Ilustríssima senhora vereadora da Câmara Municipal de Tomazina, Nelly Couto Saliba Costa. Ofício número 37/2021. Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria em atendimento ao ofício número 002/2021, expor o seguinte. Desde que a pandemia mundial do coronavírus atingiu o país, temos tomado todas as providências eficazes ao enfrentamento através dos decretos específicos, condizentes às práticas mundiais de resultados. A divisão de epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde segue rigorosamente aos protocolos e orientações do Ministro da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e da 19ª Regional da Saúde, inclusive com a realização de busca ativa, mesmo que este método resulte, infelizmente, em notícias desagradáveis à população. O intuito é a identificação precoce do contágio, buscando evitar consequências mais graves, além do isolamento de pessoas com contato próximo recente com o infectado. Analisando o contexto mundial da pandemia, chega-se à conclusão de que as únicas práticas exitosas são a imposição de regras de segurança sanitárias necessárias à prevenção, com a compreensão da população quanto à indispensabilidade do cumprimento. Pois bem, as regras estão previstas nos decretos específicos, sendo que a fiscalização para a obediência a tais regras está sendo intensificada. Agora, cabe à população a consciência quanto aos cuidados, amplamente divulgados. O uso de máscaras, álcool, higienização constante das mãos e distanciamento existem, obviamente, considerando-se que a presença do vírus, do contrário, não haveria razão para existirem. Toma-se como exemplo os profissionais da saúde, expostos rotineiramente ao vírus, sendo que, se não
estivessem protegidos pelos aparatos de segurança, certamente sequer teríamos médicos para atender aos pacientes. Por outro lado, as pessoas precisam de trabalho para o sustento de suas famílias. Os empresários, os comerciantes, os autônomos, além da saúde física, precisam de saúde financeira, como forma de sobrevivência. Realidade contrária à dos funcionários públicos, os quais têm garantia de salário. Lamentavelmente, há pessoas sofrendo de fome, inanição, desalojadas no país, em razão de medidas autoritárias desastrosas, de politicagem. Não há respaldo científico de que o dito lockdown produza resultados práticos no combate ao Covid-19. Em março do último ano, realizamos estudos à viabilidade e efetividade da eventual implantação de barreiras sanitárias em Tomazina, chegando-se à conclusão técnica do total descabimento. Primeiro, porque o município possui dezenas de acessos e não teríamos material humano para todos os fechamentos. Segundo, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maioria das pessoas infectadas são assintomáticas. Por isso, mesmo com aferição de febre, pessoas contaminadas adentrariam no município, tratando-se de medidas inócuas. Quanto aos pontos turísticos, não há razoabilidade para serem fechados, justamente porque o que evita o contágio são os cuidados preventivos, que devem ser cumpridos por cada cidadão, independente do local que venha a frequentar. Não resolve o cidadão deixar de ir a um ponto turístico, lugar aberto ou arejado, onde poderia ter a consciência de manter o distanciamento, usar máscara e álcool para reunir-se em reuniões particulares de onde surgem a maioria dos casos de contaminação. Enfim, não é tolhendo o direito constitucional de ir e vir das pessoas, tampouco impedindo o trabalho do cidadão, é que os efeitos da pandemia serão amenizados. Temos adotado postura absolutamente transparente junto à população, com o cumprimento rigoroso quanto aos critérios técnicos efetivos, com preocupação voltada também à economia, como condição de sobrevivência, e assim permaneceremos com confiança na ciência, através da vacinação e com fé em Deus, de que a humanidade possa retornar a dias melhores. Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Tomazina, 12 de abril de 2021. Atenciosamente, Flávio Xavier de Lima Zanroso, prefeito municipal. Indicação número 02/2021, autoria do vereador Flávio Farias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo como indicação a tomada de providências legais junto ao departamento competente, para que faça o patrulhamento, a manutenção de todas as estradas do bairro do Germino. A presente indicação tem como objetivo
atender às diversas reivindicações feitas pelos moradores do bairro, haja vista que as estradas do bairro mencionado necessitam de reparos urgentes. Assim sendo, e visando melhores condições de vida para a população residencial do local, é que solicitamos providências junto ao Executivo para regularizar tal situação com urgência. Nessa justificativa, espera-se contar com o apoio dos nobres edis na aprovação dessa indicação. Tomazina, 7 de abril de 2021, o vereador Flávio Farias. Obrigado, secretário. Boa noite a todos. Iniciarei aqui a leitura do acordo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pela parte do voto, em razão de que a parte anterior ao voto é apenas o relatório. Então, aqui, análise conclusiva do Ministério Público. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, por meio do parecer 445, de lavra da procuradora Juliana Sternand-Heiner, após o exame relativo às disposições constitucionais e legais, manifestou-se pela irregularidade das contas do prefeito municipal de Tomazina no exercício de 2016. Voto. Em relação ao resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e regime de previdência própria social, devidamente fundamentado no artigo 1º, parágrafo 1º, e nos artigos 9º e 13 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhamos a instrução processual da conclusão pela inconformidade. No presente apontamento, reiteramos nosso entendimento no sentido de que o exame deve se restringir ao resultado ajustado do exercício, independentemente do índice alcançado pelo município, haja vista o princípio da anualidade ou periodicidade aplicável à administração pública, o qual determina que o orçamento é elaborado e autorizado para o período compreendido nos limites do exercício financeiro, correspondente ao ano civil. Destacamos que, ao considerar o déficit somente do exercício em exame, metodologia utilizada por esse relator, afastamos a eventual dupla penalização do gestor municipal quando considerado o resultado deficitário acumulado, o que caracterizaria o bis in idem. Anote-se exemplificadamente que determinadas condições atípicas, como atualmente observado em decorrência da pandemia Covid-19, ensejou a emissão de decreto estadual 4.319 de 2020, declarando calamidade pública no Estado do Paraná, que, em algum momento, poderá implicar na necessária flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal, levando os municípios a incorrer em déficits consideráveis no exercício de 2020, condição que efetivamente será objeto de exame em época apropriada pelo Tribunal de Contas, e dessa forma, ao se considerar o déficit acumulado como razão de decidir, implicará em prejuízo aos gestores dos exercícios seguintes, de 2021 e 2024, cuja condição poderá não estar respaldada nos decretos de calamidade pública. Registre que, eventualmente, ao fundamentar o presente item na necessidade de avaliação da gestão fiscal de determinada entidade para um período superior ao de um exercício financeiro, como ocorre quando se analisa o déficit acumulado, seria necessário considerar aspectos que não se delimitem exclusivamente nos recursos livres. Neste ponto, faz-se necessário notar que o relatório de gestão fiscal previsto no artigo 55 da Lei Complementar 101 de 2000, exige a publicação, dentre outros itens, das dívidas consolidadas, imobiliárias, concessões e garantias, ou seja,
itens de exame que se somariam aos recursos livres a fim de propiciar uma análise mais abrangente da condição fiscal do município. Ainda dando maior robustez ao exame da gestão fiscal da entidade, tal posicionamento poderia ser fundamentado na apuração dos índices de liquidez extraídos das informações contábeis, condição que também estaria fundamentada no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, traçando um comparativo da evolução dos últimos exercícios. No outro ponto, entendemos fundamental a observância concomitante dos princípios aplicáveis à administração pública, dentre eles o da anualidade e do planejamento e do equilíbrio entre as receitas e despesas das contas públicas, a fim de que a aplicação de um deles não anule a aplicabilidade de outro. Feitas essas considerações, observamos que o resultado ajustado do exercício atingiu R$ 1.831.725,82, o que representou o índice negativo de 10,69% das receitas, ou seja, o índice foi superior a 5% tolerado por esse tribunal, de onde se conclui pela inconformidade do presente item. Ainda constatou-se que o resultado financeiro acumulado do exercício atingiu o déficit de R$ 2.011.900,19, representando-se um índice negativo de 11,74%, ou seja, também superior a 5% das receitas e acima do limite tolerado pela jurisprudência deste tribunal. Anote-se que o presente item de exame está restrito ao resultado orçamentário de fontes não vinculadas do exercício, ou seja, fontes livres, razão pela qual se conclui pela inaplicabilidade da justificativa apresentada em sede de contraditório. Portanto, concluímos pela irregularidade do item com aplicação de multa. Quanto ao item que tratou da ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação, considera-se ainda a hipótese de a publicação não atender às especificações. Entendemos que assiste razão a unidade técnica na conclusão pela inconformidade, ainda que o gestor do exercício seguinte, de 2017, o senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso, tenha se manifestado sobre o item por ocasião do contraditório, entendemos que não logrou êxito em afastar a inconformidade, pois apesar de ter apresentado o balanço patrimonial publicado, tal demonstração contábil não continha assinatura do contador responsável, deixando de atender à instrução normativa número 128 de 2017 do TSE Paraná. Além disso, é necessário considerar que na referida peça contábil não foi obedecida a estrutura definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, MCASP-STN, condição que também resultou na diferença de R$ 624.498,77 em 2016 e na diferença de R$ 1.079.495,96 em 2015, quando comparados com os dados contidos no Sistema de Informações Municipais, SIM-AM. Portanto, concluímos pela irregularidade do item com aplicação de multa. Quanto ao item que tratou de despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais, entendemos pelo afastamento da inconformidade com o indicativo de ressalva e multa. Ainda que no exame inicial tenha sido constatada a inobservância do artigo 73, inciso 6º-B, da Lei 9.504 de 97, haja vista a ocorrência de despesa com publicidade institucional no valor de R$ 3.000, em julho de 2016, consideramos que o gasto realizado
com a referida publicidade não se mostrou efetivamente significativo a ponto de interferir no pleito, e assim, fundamentado no princípio da razoabilidade, afastamos a inconformidade sugerida. Entretanto, anote-se que o referido valor, apesar de se mostrar ínfimo, como mencionado pelo gestor, comprova que a legislação realmente não foi integralmente observada, de onde se conclui que o item é passível de sanção administrativa nos termos previstos no artigo 87 da LCE. Portanto, concluímos pela regularidade do item com ressalva e aplicação de multa. Quanto ao item que tratou das obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres de mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15, acompanhamos a instrução processual na conclusão pela irregularidade com a aplicação de multa. Conforme registrado por ocasião da instrução processual, restaram observados déficits na origem dos recursos ordinários e livres, no montante de R$ 1.782.820,62. Na origem de transferências do Fundeb, valor de R$ 273.289,71. Na origem de transferências de programas no valor de R$ 71.262,32. E, por fim, em outras origens, no valor de R$ 5.783,82. Também observou-se que, em 30 de abril de 2016, o saldo apurado no demonstrativo de resultado financeiro era superavitário em R$ 1.259.364,78, sendo que em 31 de dezembro de 2016 constatou-se um resultado total deficitário na importância de R$ 836.921,84, ou seja, demonstrando a evolução negativa no resultado global, o que, em nosso entendimento, condiciona a conclusão pela inconformidade, uma vez que não atendido o artigo 42 da Lei Complementar 101. Anote-se que nas justificativas apresentadas em sede de contraditório, o gestor não obteve êxito em afastar a inconformidade, pois, fundamentada na existência de plano plurianual da administração pública, no princípio da continuidade, alegando-se que, em tese, seria possível considerar a geração futura de fluxo de caixa ao se considerar a existência de planejamento, diretrizes, objetivos e controle de metas nas despesas continuadas, condição que esse relator não entende como razão para afastar a inconformidade, até porque não restou demonstrado no planejamento municipal a necessidade de evolução negativa como observado. Ainda, a justificativa relacionada a uma tendência positiva de fluxo de caixa não tem o condão de afastar a aplicação expressa no artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000 e do pré-julgado 15 desse Tribunal de Contas. Anote-se que, ao realizar determinado empenho, o município reconhece a obrigação, ainda que não tenha sido liquidado, devendo ser considerado integralmente na presente apuração. Portanto, concluímos pela irregularidade do item com aplicação de multa. Em relação ao atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do terceiro bimestre do exercício de 2016, acompanhamos a instrução processual na conclusão pela ressalva, com aplicação de multa. Ainda que, por ocasião da instrução inicial, não tenha sido apresentado o relatório resumido da execução orçamentária, referente ao terceiro bimestre de 2016, maio e junho, entendemos que o gestor logrou êxito em afastar a inconformidade, pois em sede de contraditório
peça número 29, encaminhou a cópia da referida publicação. Entretanto, é necessário considerar que a publicação ocorreu somente em 23 de março de 2017, ou seja, fora do prazo estabelecido no artigo 52 da Lei Complementar 101/2000, encerrado em 30 de 7 de 2016, resultando no atraso de 235 dias, razão que entendemos suficiente para a aplicação da sanção administrativa. Portanto, concluímos pela regularidade do item com a ressalva e aplicação de multa. Em relação ao item que tratou do atraso, esse aqui, tá. Parece que é o mesmo aqui. Ah, não, é outro. Em relação ao item que tratou do atraso da publicação do relatório resumido do exercício da execução orçamentária, do primeiro bimestre do exercício de 2016, acompanhamos a instrução processual na conclusão pela regularidade com ressalva. No entanto, afastamos a multa sugerida, ainda que, por ocasião da instrução inicial, tenha sido apresentado o relatório resumido da execução orçamentária referente ao primeiro bimestre de 2016, janeiro e fevereiro, observamos que a respectiva publicação ocorreu em 1º de abril de 2016, folha 14 da peça número 9, ou seja, após o encerramento do prazo estabelecido na Lei Complementar 101, encerrado em 30 de março de 2016, condição passível de ressalva. Entretanto, é necessário considerar que o atraso observado foi apenas de 2 dias para este item, condição que não entendemos causar prejuízo à publicidade e ao princípio da transparência buscado pelo mencionado diploma legal. Portanto, concluímos pela regularidade do item com ressalva. Em relação ao item que tratou da entrega dos dados do SIM-AM, com atraso, entendemos pela regularidade com ressalva e aplicação de multa. Conforme observa nos autos, os prazos para as remessas mensais dos dados a este Tribunal de Contas, estabelecidos na Instrução Normativa da Agenda de Obrigações, número 115 de 2016 e número 129 de 2017, não foram observados no exercício 2016, acarretando o atraso de 21 dias na abertura do exercício, o atraso de 91 dias no mês de janeiro, o atraso de 250 dias no mês de fevereiro, o atraso de 265 dias no mês de março, o atraso de 286 dias no mês de abril, o atraso de 326 dias no mês de maio, o atraso de 358 dias no mês de junho, atraso de 362 dias no mês de julho, atraso de 347 dias no mês de agosto, o atraso de 324 dias no mês de setembro, o atraso de 296 dias no mês de outubro, o atraso de 252 dias no mês de novembro, o atraso de 245 dias no mês de dezembro, por fim, o atraso de 221 dias no encerramento do exercício. Também examina-se a presente situação acerca dos reiterados atrasos, com base no princípio da absorção, cujas infrações administrativas de mesma espécie, como é o caso, têm o mesmo tratamento do ilícito penal, sendo abarcadas pelas normas do direito penal brasileiro. Nesta toada, conforme o princípio da infração continuada, é passível a aplicação de uma única multa no artigo 87, terceiro, item B da Lei Complementar, número 113 de 2005, diante do apontamento como um todo ao responsável pelas contas do exercício de 2016, senhor Guilherme Cury Saliba Costa, que respondia pela administração da entidade, nas datas de envio das remessas até o mês de outubro. Com relação às competências de novembro, dezembro e encerramento de 2016, cujos prazos venceram, respectivamente, em 16 de janeiro de 2017, 28 de fevereiro de 2017 e 31 de março de 2017, e que foram efetivamente encaminhadas somente a partir de setembro de 2017, entendemos por não aplicar qualquer sanção, uma vez que,
de responsabilidade do senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso, gestor que assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2017, ou seja, momento em que as remessas já vinham com atrasos significativos da administração anterior. Em tempo, observa-se que as atividades realizadas pelas unidades técnicas desta Corte Contas dependem do acesso aos dados que, no entendimento desse relator, resulta prejudicada, sendo este fundamento suficiente para a aplicação da sanção prevista na LCE 113 de 2005, ressaltando que as justificativas apresentadas pelo gestor das contas se limitaram na pouca estrutura dos municípios pequenos, dificuldades no trâmite das informações e no atendimento às determinações, ou seja, condições que entendemos passíveis de ajustes pela própria administração. Tal situação prejudica as funções de controle desta Corte, razão pela qual se deve primar pelo cumprimento dos prazos previstos nas instruções normativas desta Casa de Contas, com a adequada alimentação dos sistemas eletrônicos, imprescindível a fiscalização do gasto público, destacando que a margem de tolerância definida pela jurisprudência da Corte pode ser uma flexibilização das regras legais para prestação de contas, pode ser sopesada a cada novo exercício financeiro. Portanto, concluímos pela regularidade do item, com ressalva e aplicação de multa ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Conclusão. Diante de todo exposto, acompanhando em parte a Coordenadoria de Gestão Municipal e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e considerando tudo mais que consta no processo, propomos, na forma do artigo 23 da Lei Complementar 103 de 2005, que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do prefeito do município de Tomazina, exercício de 2016, senhor Guilherme Cury Saliba Costa, CPF 859 500 419 68, em decorrência dos seguintes itens: a. Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. B. Ausência de encaminhamento do balanço patrimonial, contabilidade ou respectiva a ausência de encaminhamento de balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação. Considera ainda a hipótese de a publicação não atender às especificações. C. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15. 2. Que sejam ressalvados os seguintes apontamentos: despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais. B. Atraso na publicação do relatório resumido de execução orçamentária, réu do 3º bimestre do exercício de 2016. C. Atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária, réu do 1º bimestre do exercício de 2016. E D. Entrega dos dados do SIM-AM em atraso. Por fim, que sejam aplicadas as seguintes multas em razão dos apontamentos realizados. Em relação à irregularidade relacionada ao resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º, a linha G da LCE 113 de 2005, ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. B. Em relação à irregularidade relacionada à ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade ou pela
e ou respectiva publicação, considera-se ainda a hipótese de a publicação não atender às especificações. Aplique-se multa no artigo 87, 4º G, ao senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso. Em relação à irregularidade que tratou das obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15, aplique-se multa prevista no artigo 87, 4º, a linha G, da LCE 113 de 2005, ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva relacionada às despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G da LCE 113/05, ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva que tratou do atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do 3º bimestre do exercício de 2016, de 235 dias, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G da LCE 113/05, ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva que tratou da entrega dos dados do SIM-AM com atrasos superiores a 30 dias, em 11 remessas, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 3º B, da LCE 113/05, ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Após o trânsito em julgado, remete-se à Coordenadoria de Monitoramento de Execuções para registros, nos termos do artigo 301, parágrafo único do Regimento Interno, tendo em vista o artigo 28 da Lei Orgânica e os artigos 175L e 248, parágrafo 1º do Regimento Interno. Também encaminhe-se ao Gabinete da Presidência para deliberações nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º, do Regimento Interno desta Corte de Contas. Por fim, autorize-se, após o cumprimento integral da decisão, o encerramento do processo e encaminhamento à diretoria de protocolo para arquivamento nos termos do artigo 398 do Regimento Interno. Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiro Artagão de Matos Leão, por unanimidade em emitir, na forma do artigo 23 da Lei Complementar 103 de 2005, parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do prefeito de Tomazina, exercício de 2016, senhor Guilherme Cury Saliba Costa, em decorrência dos seguintes itens: a resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. B. A ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou respectiva publicação. Considera ainda a hipótese de a publicação não atender às especificações. C. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15. E 2. A pôr ressalvas aos seguintes apontamentos: despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal de normas, regulamentos e editais. B. Atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do 3º bimestre do exercício de 2016. C. Atraso na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do 1º bimestre do exercício de 2016. E D. Entrega dos dados do SIM-AM com atraso. 3. Aplicar, por fim, as seguintes multas em razão dos apontamentos realizados. A. Em relação à irregularidade relacionada a resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G, da LCE
05 ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à irregularidade relacionada à ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou respectiva publicação, considera-se ainda a hipótese de a publicação não atender as especificações, aplique-se a multa do artigo 87, 4º G, ao senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso. Em relação à irregularidade que tratou das obrigações de despesa contraídas nos últimos 2 quadrimestres de mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G, da LCE 113.05 ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva relacionada às despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto publicação legal de normas, regulamentos e editais, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G, da LCE 113.05 ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva que tratou o atraso da publicação do relatório resumido da execução orçamentária, do terceiro bimestre do exercício de 2016, 235 dias, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 4º G, da LCE 113.05 ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. Em relação à ressalva que tratou da entrega dos dados do SIM-AM, com atrasos superiores a 30 dias, em 11 remessas, aplique-se a multa prevista no artigo 87, 3º B, da LCE 113.05 ao senhor Guilherme Cury Saliba Costa. 4º, remeter os autos após o trânsito em julgado à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, CEMEX, para registros nos termos do artigo 301, parágrafo único do Regimento Interno, tendo em vista o artigo 28 da Lei Orgânica e artigo 175L e 248, parágrafo 1º do Regimento Interno. Encaminhar também ao Gabinete da Presidência para deliberações nos termos do artigo 217-A, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Corte. E 5, autorizar, após o cumprimento integral da decisão, o encerramento do processo e encaminhamento à diretoria de protocolo para arquivamento nos termos do artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno. Votaram nos termos acima os conselheiros Artagão de Matos Leão, Ivan Lelis Bonilha, Ivens Schroper Linhares, presente a procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Kátia Regina Puchaski. Plenário virtual, 20 de agosto de 2020, sessão virtual número 9, Artagão de Matos Leão, presidente. Não, agora é. Tendo recebido por esta Casa de Leis as contas, foi disponibilizada ao senhor ex-prefeito Guilherme a possibilidade de apresentação de defesa e foi protocolada no dia 6 de abril de 2021, que será lido agora. Guilherme Cury Saliba Costa, casado, pecuarista, portador, residente na Rua Hilarinho do Luz, Siqueira Campos, Paraná, apresenta defesa em face do parecer 373 de 2020 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, relativo à prestação de contas do município de Tomazina, ano de 2016, da forma que se segue. O chefe do Poder Executivo Municipal, em decorrência de exercer a administração dos recursos públicos, está obrigado a prestar contas sujeitando-se ao sistema de controle externo conforme previsão constitucional, artigo 31 da Constituição de 88, com atribuição cometida à Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. O aspecto preponderante do controle externo das contas é a fiscalização financeira e orçamentária dos recursos públicos pelo Poder Legislativo, mediante julgamento das contas. Verifica-se que a Constituição da República atribui competências ao Poder Legislativo Municipal, julgar as contas e ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio, mas a titularidade do controle externo das contas é do Legislativo Municipal.
o qual realiza o efetivo julgamento das contas, enquanto o Tribunal de Contas atua como órgão auxiliador, competindo-lhe apreciar as contas mediante a emissão de parecer prévio, que é extremamente técnico, enquanto a Câmara de Vereadores, por ser composta por pessoas da comunidade local, tem o condão de analisar o caso, adaptando-o às realidades locais. E não obstante ter o acordo do TSE, de onde emanou o parecer prévio, recomendar pelas irregularidades de contas do requerente, a defesa, certamente, o desenvolvimento do processo de julgamentos de contas nesta Casa de Leis acabará por aprovar as contas do ano 2016. O resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações e créditos, RPPS. A fim de esclarecimento e de forma a simplificar o tema, explica-se que a previsão orçamentária não retrata exatamente o que há de recursos no caixa do município. O nome já diz, previsão orçamentária, ou seja, se trata de uma expectativa do recurso que deve haver no município. No ano de 2016, o município detinha uma previsão orçamentária de R$ 17.133.700, entre receitas correntes e receitas de capital. O TSE, em seu parecer, apontou que houve déficit acumulado de R$ 1.831.725,82. Contudo, tal valor não corresponde ao real, vez que o valor do déficit de contas às fontes livres e não livres em 2016 foi de R$ 836.921, pois não há sequer o valor considerado o resultado financeiro de dezembro de 2016, que somente adentra aos cofres públicos até o final de janeiro do ano seguinte. Importante ressaltar que o ano de 2016 foi marcado por uma séria crise no país e o aumento de despesas ocorreu devido a importantes obras realizadas no município, como o novo prédio da prefeitura, calçamentos de ruas e outros, além da manutenção das estradas rurais. Além disso, as demandas dos munícipes, especialmente em ano eleitoral, como é do conhecimento de todos os edis, aumentam em todos os anos da eleição. Assim, partindo do valor real de déficit de R$ 836.921,84, o próprio TSE possui entendimento de aplicar apenas ressalva quando o déficit não excede a 5% do total de receitas, considerando as receitas do mês de dezembro de 2016, que entraram para os cofres em janeiro de 2017, o déficit total é de 3,85%. Porém, o importante é que não houve qualquer apontamento de desvios de recursos, improbidade administrativa ou crime de responsabilidade, até porque todos os recursos previstos ou não no orçamento foram aplicados em Tomazina. Nota-se que o parecer é pela irregularidade e aplicação de multa, não havendo condenação em devolução de valores. Pode ter havido falhas técnicas, mas todos os recursos foram aplicados em prol do povo de Tomazina. Por tais motivos, neste tópico, pede pela aprovação da conta. 2. A ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade. Considera-se ainda a hipótese de publicação não atender às especificações. O parecer técnico do TSE, também nesse tópico, julgou irregulares as contas do ex-prefeito, mesmo tendo sido apresentada no processo junto ao tribunal, petição intermediária. Vemos que, embora a responsabilidade seja do gestor, o ato se tratou de falha técnica de servidor ou falha de sistema. As exigências do TSE Paraná, embora corretas nesse sentido técnico, se mostram bastante complicadas, até mesmo para os contadores. O apontamento exalta que a unidade técnica observou que o documento não foi acatado em razão da ausência de assinatura do contador responsável, além de não estar estruturado de acordo com as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Ora, se trata de falha técnica que não deve sobrepujar todo o trabalho da administração, que somente fez o bem para a cidade.
Novamente, reforça-se que inexistiu prejuízo ao município, se tratando de formalidade que sem que tenha havido dolo do requerente, deixou de ser observada pelos servidores responsáveis. Esta Casa de Lei certamente terá a sensibilidade de observar tais pontos, onde o ex-gestor administrou o município de forma transparente, realizou obras e em nenhum momento foi condenado pelo TSE de desvio de recursos ou atos de improbidade. Pede pela aprovação também neste tópico. 3. Despesas com publicidade realizadas no período que antecede as eleições. Conforme consta no processo, no mês de julho de 2016, houve gasto com publicidade de R$3.000, o que contraria a lei eleitoral e é ratificado pelo Tribunal de Contas no pré-julgado 13, no período de 3 meses que antecede as eleições, sendo apenas permitido o gasto com publicidades em situações de grave e urgente necessidade pública. Verifica-se que nos meses de agosto, setembro e outubro não houve qualquer despesa municipal com publicidade. Além disso, importa salientar que o referido gasto se deu no mês anterior, apenas tendo sido empenhado e pago no mês de julho de 2016. Porém, o requerente não conseguiu junto à municipalidade o devido comprovante, sendo certo, ao que se recorda, que se tratou de publicidade institucional relativa à campanha da dengue, ocorrida no mês de maio ou junho daquele ano. Novamente, depara-se com falha técnica, gasto ínfimo que não gerou qualquer prejuízo aos cofres públicos. Além disso, a intenção do legislador é proibir eventual propaganda eleitoral, o que não ocorreu, de forma que julgar negativamente o administrador por tal motivo seria injusto. 4. Obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Conforme for alegado no contraditório junto ao TSE, a administração municipal possui uma continuidade, de forma que existem despesas contínuas que são realizadas e empenhadas para serem pagas no ano posterior. E dessa forma ocorreu no ano de 2016, foram assumidas despesas correntes já admitidas no entendimento proferido pelo relator conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, em julgamento do processo 4871-45 de 2016, do acórdão número 1650-06 do Tribunal Pleno, emendado da seguinte forma: interpretação do princípio da anualidade, provisão de recursos para pagamento de compromissos assumidos. Quanto ao tema da disponibilidade, encontra-se o seguinte trecho no acordo. Trata-se de tema que, antes de tudo, deve adequar-se à inteligência administrativa manifesta no princípio da continuidade. A correta compreensão do artigo 42 da LRF passa-se pela leitura sistemática da lei e interpretação em conjunto com dispositivos constitucionais que demandam planejamento, como a existência do plano plurianual. Nesse sentido, as deliberações desta Casa, que adotam a possibilidade da administração realizar contratos que ultrapassam o mandato do prefeito. Assim, não se pode entender o artigo 42 da já referida lei como exceção ao princípio da anualidade. O raciocínio aplicável é aquele que segue a orientação de outras decisões em casos análogos nesta Casa, ou seja, aceita-se a tese de que é possível a geração futura de fluxo de caixa, ao se considerar a existência de planejamento, diretrizes, objetivos e controle de metas nas despesas continuadas. Assim, a expressão disponibilidade de caixa deve ser entendida de maneira mais elástica, de forma que nela se compreenda a tendência de fluxo de caixa positivo. Obviamente, não se está afastando o artigo 42, até porque ao ente público cabe respeitar os parâmetros gerais que balizam a gestão responsável. Em termos contratuais, por exemplo, a própria Lei 8.666, de 93, contempla exceções nas quais a despesa não está distrita ao exercício. Isso é passível de previsão constante no planejamento, notadamente no plano plurianual. Logo, afigura-se mais viável dar ao termo interpretação no sentido de que é possível deixar em caixa para o ano subsequente apenas os valores correspondentes ao que for executado e liquidado até dezembro. Tal raciocínio, todavia, deve ser
atrelado ao respeito aos demais princípios da gestão fiscal responsável, a elaboração de fluxo financeiro, controles rigorosos, como a inclusão de despesas em registros individualizados com montante figurando no grupo compensado. Vemos que se trata de detalhes técnicos contábeis que, embora sejam relevantes, importantes ao fim do controle externo, que é executado pelo TSE, não tiveram condão de causar danos ao erário. O objetivo maior do julgamento de contas do Poder Legislativo é averiguar se o gestor for desleal com seu município e sua população, o que definitivamente não é o caso em relação ao ex-prefeito Guilherme. O atraso na publicação do relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre do exercício de 2016, da mesma forma que no caso do item anterior, houve falha administrativa da equipe do município ao atrasar a publicação, o que foi sanado com a publicação posterior, resultando em ressalvas pelo TSE. Conclusão: nobres vereadores, as dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios são muitas e em Tomazina ainda mais fortes. O município conta com imensa malha viária, estradas rurais que dependem de manutenção constante. A população clama por melhorias e ao prefeito cabe atender às necessidades de seu povo. O ano de 2016 foi marcado por grave crise no país e nossa cidade sofreu ainda mais. O requerente buscou, durante seus 2 mandatos, melhorar a frota do município, conseguiu novas máquinas e caminhões, mas todos aqui, como representantes do povo e conhecedores da realidade, sabem das dificuldades que são enfrentadas dia a dia. É também do conhecimento de todos os edis que a equipe dos servidores públicos é esforçada e honesta, mas é pequena e limitada, devido aos poucos recursos que podem ser gastos com o pessoal. Durante o ano eleitoral, como todos sabem, a população espera ainda mais do Poder Executivo, e este não pode deixar de atendê-la. Os pedidos para que as estradas sejam recuperadas, assim como outros serviços, aumentam conforme a eleição se aproxima. E o requerente, assim como nenhum prefeito que o antecedeu, jamais deixou de atender a demanda de seu povo. O que deve ser ressaltado e bem observado é que no acordo do TSE, que emitiu o parecer recebido por esta Casa, inexiste qualquer apontamento de desvio de verbas, remessa ao Poder Judiciário para investigação ou algo do tipo. Os recursos em descoberto não ultrapassam o limite admitido de 5%, se considerado o valor da arrecadação de 2016. O gasto com publicidade foi ínfimo e anterior ao pagamento realizado em julho. As inconformidades contábeis se trataram de falhas administrativas que não ensejaram qualquer prejuízo ao município. Por todos os ângulos possíveis, não há motivos sérios para serem reprovadas as contas do requerente por esta Casa de Leis, visto que inexistiu dolo, má-fé, prejuízo aos cofres municipais ou atos de improbidade administrativa pelo ex-prefeito. Diante de todo o exposto, devem ser aprovadas as contas do Poder Executivo de Tomazina no ano de 2016, mesmo considerando as ressalvas apontadas pelo TSE, haja vista as peculiaridades de Tomazina e a mais clara ausência de prejuízo aos cofres municipais. Lembrando sempre que o administrador desonesto é quem deve ser condenado, e não aquele que comete eventuais falhas administrativas, mas que jamais tirou de sua mente o bem de seu povo. Pede assim sejam aprovadas as contas do peticionário, por justiça. Tomazina, 6 de abril de 2021, Fabiola Ellen Wendipap Schweide. Por fim, o parecer jurídico 7 de 2021. Análise preliminar do processo de apreciação e deliberação sobre a prestação de contas do Poder Executivo de Tomazina, ano de 2016. Cuide-se de analisar o acordo prévio do TSE sobre as contas de 2016 de responsabilidade do senhor Guilherme Cury Saliba Costa, então prefeito. A finalidade das contas da análise é que as contas devem ser debatidas pelo plenário e, após deliberação fundamentada, será exarado o decreto legislativo, emitindo o resultado conforme a determinação do RI e legislação vigente. Os documentos estão disponíveis em processo eletrônico 3.924/2017 do TSE Paraná,
com a certidão de trânsito em julgado datada de 25 de setembro de 2020. Parecer, mérito. As contas de 2016 foram reprovadas. Os motivos da reprovação foram resultado orçamentário, financeiro, de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de crédito e RPPS, com resultado ajustado do exercício, com saldo negativo de R$ 1.831.725,82, um resultado de 10,69% de déficit, além de ter sido constatado que o resultado financeiro acumulado do exercício atingiu um montante negativo de R$ 2.011.900,19, resultando 11,74% de saldo negativo. Este item por si só já gera a irregularidade das contas, ou seja, o orçamento do município de Tomazina de 2016 foi extrapolado em 11,74%, com cifra superior a R$ 2 milhões. É uma situação grave que não se pode passar despercebida. O Tribunal de Contas tem uma margem de tolerância de 5% em caso de extrapolar o orçamento, desde que haja justificativa. Entretanto, o percentual deficitário é mais do que o dobro do limite de tolerância. Além disso, esse déficit orçamentário trouxe consequências financeiras graves, pois foi preciso parcelar o débito existente com o INSS dos funcionários. Além disso, em função do déficit, o município teve que tomar dinheiro emprestado para realizar obras de estrutura. Não tivesse havido o déficit, o prefeito atual poderia ter emprestado menos, além do que poderia ter investido mais em áreas que exigem investimento. Portanto, a questão aqui é grave e precisa ser tratada seriamente pelos edis. A segunda questão que ensejou a irregularidade é a ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, bem como a publicação de documento não atender às regras do tribunal. E terceiro, as obrigações desta despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, com parcelas a pagar no exercício seguinte, sem que houvesse disponibilidade de caixa, também foram causa de irregularidade de contas. Além dos itens que ensejaram a irregularidade, houve 4 ressalvas e aplicação de diversas multas que podem ser verificadas com a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, pelos edis. Porém, não se detalhará neste parecer sobre as ressalvas e as multas, em razão de que se limitará a discorrer sobre os itens mais severos, os quais culminaram na decisão do TSE pela irregularidade. Do contraditório. Por outro lado, o então gestor Guilherme Cury Saliba Costa apresentou defesa através de advogado, protocolado nesta casa em 6 de abril de 2021. Em resumo, a defesa afirmou que o déficit orçamentário foi de R$ 836.921,84, e não o resultado informado pelo Tribunal de Contas Estadual. Afirmou ainda a defesa que não houve qualquer apontamento de desvios de recursos, improbidade administrativa ou crime de responsabilidade. Também argumentou que houve falha de funcionário público no atraso do envio de documentos, bem como pela não assinatura do contador. Também se defendeu contra a ressalva de publicidade institucional realizada no período que antecede as eleições. Afirmou também que as despesas contraídas no último quadrimestre, com as parcelas a ser pagas no próximo exercício, sem haver caixa disponível, teria ocorrido em razão de despesas contínuas. Considerações sobre a defesa. A defesa, embora tenha falado de outro valor deficitário, não apresenta nenhum documento que assim o comprove, de maneira que não pode desconstituir o parecer do TSE. O mesmo se dá com a contratação de despesas no último quadrimestre, que foram pagas pelo próximo gestor. Não houve documentos que comprovassem ou justificassem as contas. Portanto, apenas pela defesa apresentada não se pode afastar a irregularidade, pois são palavras argumentativas apenas, sem prova que as acompanhe. Em relação à falha do servidor apontada, nesse ponto é importante frisar que deve-se enviar ofício ao contador Sidney para que este se manifeste sobre os motivos dos atrasos dos documentos
e sob a sua não assinatura em um dos documentos. Além disso, como mesmo era o contador da época, é necessário que ele discorra o que aconteceu para se chegar a este déficit. Como é uma questão técnico-contábil, e como foi na defesa alegado o erro do servidor, este deve ser convocado a prestar esclarecimentos verbais ou por escrito. Assim, considerando a defesa do julgado como um todo, é de se dizer que merece esclarecimento apenas a questão contábil, chamando-se o contador para prestar esclarecimentos. Em relação aos outros argumentos, estes não possuem provas cabais que possam desconstituir o julgado do TSE. Considerações. Recomendo-se aos edis a leitura atenta do acórdão, pois nele encontra-se toda a fundamentação sobre a desaprovação das contas de 2016. Importante frisar que, apesar de os vereadores não estarem vinculados à decisão do Tribunal de Contas, podendo desconstituir o parecer emitido mediante votação qualificada de 2/3, é importante frisar que, neste caso concreto, é muito difícil se dar uma justificativa para se aprovar as contas de 2016. Isso porque o órgão técnico responsável, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já emitiu parecer técnico desfavorável às contas. E, como se sabe, o parecer do TSE tem presunção de veracidade juris tanto. Dessa forma, a nível de cognição rarefeita, não há como se emitir um parecer favorável à aprovação das contas de 2016, sendo que o ideal, como sempre tenho recomendado nos pareceres lavrados, seria que, para se verificar as contas de forma plena, a cognição exauriente, que se poderia ser feita por especialista em auditoria. No entanto, o fato de contratar ou não a empresa para auditar as contas é uma questão de mérito que deve ser decidida pelos vereadores. É importante frisar que a irregularidade é de vulto e não pode se negar. É bom lembrar aos senhores vereadores que, independentemente do resultado da votação, ou de aprovação ou de reprovação, terá que ser notificado ao Ministério Público da decisão da Câmara, para que este tome as providências que julgar necessárias. Embora os vereadores possam desconstituir pela votação qualificada o parecer do TSE, neste caso é extremamente recomendado seguir orientação para reprovar as contas, pois qual justificativa se dará aos eleitores e cidadãos para se aprovar um déficit orçamentário de mais de 2 milhões? Exceto, é claro, se hajam provas no sentido contrário. Conclusão, dessa maneira conclui-se que se pode iniciar o processo de julgamento das contas de 2016 após o necessário parecer da Comissão de Redação e Justiça autorizando a sua tramitação. Além disso, é necessário, com base no contraditório e ampla defesa, convocar o contador da Prefeitura para prestar esclarecimentos orais ou por escrito sobre a questão orçamentária. Após o esclarecimento do contador, deve-se deferir o pedido de palavra apresentado pelo senhor Guilherme para fazer sua defesa oral. Na sessão imediatamente após a defesa oral do requerente, deve-se iniciar a votação. Por fim, com base no parecer do TSE, pelo fato de que a defesa não apresentou provas concretas do alegado e por ser informações de caráter técnico de difícil apuração pela Câmara, nosso parecer é no sentido de manter o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, reprovando as contas do Poder Executivo de Tomazina no ano de 2016. É o parecer Tomazina, 12 de abril de 2021. Obrigado, doutor André, pela leitura do acordo do tribunal, leitura da defesa e o parecer que o senhor deu aí, muito esclarecedor aí. Agradeço. E quero deixar aqui já convocado, já que o contador da Prefeitura, o Sidney, mande por escrito. Eu queria ver com os senhores vereadores aí, que ele mande por escrito daí, em 5 dias. Aí, se em 5 dias ele não determinar, ele será convocado aí. E obedecendo a ordem de recolher do município, declaro encerrada a sessão.